Olá, que bom ter vocês de novo aqui com a gente na nova temporada das Carreiras no Plural. Em tempos de transformação e de tecnologia tão aceleradas, o mundo do trabalho vem mudando da mesma forma. E é por isso que a gente precisa falar sobre carreira. Na verdade, sobre carreiras. Porque a gente não vai ter mais um emprego único, a gente vai ter que fazer a autogestão da nossa própria jornada de trabalho. Então, a gente precisa, mais do que nunca, trazer esses temas para cá. Hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Ela tem muita experiência em recursos humanos e ela vai trazer essa visão para a gente de como esse mundo em transformação está impactando as áreas de recrutamento e seleção, principalmente. A Bruna tem 10 anos de experiência em recursos humanos, com foco em recrutamento e desenvolvimento organizacional, e possui uma trajetória diversificada em grandes empresas como L'Oréal e Dow Química. No entanto, a maior parte da sua carreira foi dedicada ao setor de tecnologia, com passagens pelo Quinto Andar e agora na Alfa. Hoje ela vem falar para a gente sobre inovação na contratação e retenção de talento em empresas de tecnologia, estratégias e tendências. Bruna, muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Não, é uma honra mesmo, porque é tão bacana quando a gente consegue aliar esses dois temas, né? Tecnologia, que é um tema nunca tão presente quanto antes, né? E a área de pessoas, né? Porque eu digo, sempre quando a tecnologia ela entra num trilho de desenvolvimento mais acelerado, é tão importante, é nesse momento que é mais importante a gente falar de gente. Sim. Né? E sem gente não tem tecnologia. Exato, né? Então... exato. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como as empresas de tecnologia estão inovando na contratação e retenção de talentos atualmente? Boa, bacana. Como você bem falou, né? A gente não tem o mercado sem pessoas, então a gente precisa, assim como a tecnologia, sempre evoluir para atrair as melhores pessoas, né, para o nosso mercado. Então, hoje não é só sobre habilidades técnicas, mas também sobre soft skills, sobre inteligência emocional. Então, algo que a gente tenta avaliar bastante nos processos seletivos é alinhamento cultural. Então, como que essas pessoas vão estar no dia a dia da empresa, né? Elas estão com os mesmos objetivos que nós. A gente tem um foco muito grande em desenvolvimento, em crescimento, em trazer pessoas que estejam alinhadas com a cultura para a gente conseguir evoluir, não só junto com o mercado, mas que essas pessoas evoluam junto com a gente, né? Então, processos seletivos que sejam focados em avaliar criatividade, autonomia, capacidade de aprendizado, são muitas das tendências que não só a Alvo, né, como uma empresa de tecnologia, vem desenvolvendo, né, nos seus processos, mas também, né, os nossos concorrentes e outras empresas que competem pelos mesmos talentos, né? Então, esse foco em soft skills, esse foco em trazer pessoas que estão focadas em desenvolvimento, que trabalham de forma autônoma, com foco em criatividade, que vão impulsionar, né, a gente nesse mercado, tem sido um foco e desenhar o processo para atrair e reter também essas pessoas uma vez que elas estejam com a gente, né? E é isso, as pessoas buscam também cada vez mais isso, né? Hoje você, ao procurar, enfim, ao procurar um trabalho, um emprego, você também faz essa entrevista com a empresa, né? Quais são os valores, o propósito, quanto isso está alinhado com a minha perspectiva de crescimento, ou a minha ambição ou não, enfim. Então, essa parte de propósito, valores, ela realmente assumiu uma importância maior do que anteriormente, né? Antes a gente buscava realmente comportamentos técnicos, habilidades técnicas e não comportamentais, né? Mas com mais ênfase. Mas você falando de cultura, você falou, essa é a forma como a cultura influencia na contratação e retenção de talentos. Então, é esse match que vocês buscam, que faz parte dessa cultura, da influência da cultura organizacional. Entendi isso? Exato, não, é exatamente isso que você falou, assim, é até bacana o ponto que você trouxe anteriormente de que os próprios candidatos e candidatas também buscam isso nas empresas, né? Então, um ponto muito relevante, principalmente no mundo, né, que a gente está vivendo hoje, é não só
eu dizer que eu tenho, mas o candidato e futuramente o colaborador vê aquilo aplicado na prática, né, da empresa. Então, porque ele também está nos entrevistando, né, de alguma forma, né? Uma vez de mão dupla. Eu preciso ser atrativa para ele, mas também identificar naquela pessoa aspectos que são importantes para mim. Mas a pessoa conseguir viver essa cultura no dia a dia é o maior diferencial que a gente pode ter no mercado, né? Então, acho que, de novo, trazendo alguns exemplos, né, da Alva, a gente tem um foco muito grande em desenvolvimento, e isso realmente é visto no nosso dia a dia, assim. Quando a gente olha para as nossas lideranças, a grande parte delas veio de posições mais júnior, né, entrou na empresa como um estagiário ou como um analista júnior e hoje é um supervisor, um gerente, porque a gente trabalha realmente para desenvolver esses talentos, né? Então, essa cultura de desenvolvimento constante, feedback, transparência, colaboração, isso tudo corrobora para ter esse crescimento e são coisas que as pessoas veem e vivenciam na prática. Eu acho que até, talvez, falando, né, para o mercado, óbvio que é muito importante a gente ter isso presente no processo seletivo, mas talvez mais importante do que isso, né, coisas que somam, é justamente essa questão de uma cultura organizacional forte, que os funcionários consigam identificar essa cultura no dia a dia, né? E eles se sintam representados por essa cultura também, né? Que sejam, como você bem comentou no início, né? Valores que conectam com os meus valores, que eu vejo isso nas minhas lideranças, que eu vejo isso nos benefícios, que eu vejo isso na prática e no dia a dia da empresa. Então, esse tema de cultura está cada vez mais presente, né? E tem toda a razão, assim, quando a gente... Trabalhei muitos anos com comunicação e eu sempre dizia, olha, o discurso, ele morre no café da manhã, quando a prática... Exatamente. Quando a prática almoçou tudo aquilo que você disse, colocou na parede, mas não fez. Né? Então, essa questão da vivência, da experiência, a gente vive na era da experiência, Claro. As pessoas precisam sentir e assistir das suas lideranças aquilo que foi dito como valor para a empresa. Né? Sim. Um outro ponto que eu acho muito atual, a questão da inteligência artificial, como vocês têm trabalhado assim, a inteligência artificial nos processos seletivos, por exemplo? Bacana. A gente tem algumas ferramentas, né, para captar candidatos e candidatas e durante esse processo de triagem e captação desses candidatos, a gente utiliza inteligência artificial para ajudar a direcionar o processo de triagem, principalmente. A gente tem ferramentas também para busca, né, para encontrar esses candidatos, não só as pessoas que se candidatam, mas pessoas que estão no mercado em ferramentas como redes sociais, o LinkedIn é muito importante, Claro. né? Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a encontrar pessoas que estão lá, que potencialmente estão mais aderentes com o que a gente busca. Mas um ponto muito importante da inteligência artificial é que ela é um meio, ela é um recurso, né? Então, Está a serviço, né? perfeito, né? E a inteligência artificial por si só, sem uma análise crítica, né? Sem uma recrutadora ou um recrutador ali analisando aquilo que vem da inteligência artificial, não vai estar tão alinhado com a questão de cultura que a gente estava conversando, por exemplo, né? Então, a inteligência artificial hoje ela vem como uma ferramenta para otimizar o nosso dia a dia, fazer a gente encontrar as melhores pessoas, mas nada substitui uma avaliação humana, né? Então, uma entrevista, né, uma conversa, uma validação daquilo que a IA traz como tendência. Então, a gente usa como uma ferramenta para ajudar o nosso dia a dia, mas muito importante esse ponto, né? E até acho que um certo receio nesse mundo de tecnologia de, nossa, será que a inteligência artificial vai roubar tudo, né? Exato. Vai substituir tudo e todos, né? Não vai, não vai. Essa coisa enfim, da operacionalização, ela traz muito ganho, né? Da operacionalização dos processos, Perfeito. das análises, da primeira análise, né? Fazer esse primeiro filtro. Porque, de qualquer forma, quem imputou no sistema, né, na ferramenta, os parâmetros de seleção, por exemplo, os parâmetros para aquele cargo, o que aquela atividade pede, foram pessoas. Né? Então, assim, essa combinação, né, de usar a serviço de otimizar processos, eu acho ela perfeita. Né? Eu acho que tem depois um controle dos viés, Claro. porque devagarzinho você tem que ir ajustando, né? Sem dúvida. Mas sem dúvida, eu acho que
A gente vai descobrir, a gente ainda está muito no início. E a gente vai descobrir como isso poderá ajudar, assim, e livrar nosso tempo, que é essa ideia, né? Sim. Livrar nosso tempo para as coisas que dependem só da gente, né? Exato. Exatamente, é bem essa combinação mesmo. Tá. E me diz uma coisa, como a flexibilidade no local de trabalho, que essa é uma outra questão, né? Uhum. Inteligência artificial e flexibilidade é o que está todo na pauta de RH. Sim. Está impactando a contratação e detenção de talentos. Boa. Acho que hoje a gente vive um mundo em que vida pessoal e profissional acabam se misturando em algum momento, né? Então, dá para os nossos colaboradores a possibilidade de ter um momento profissional e um momento pessoal é muito importante. Então, nesse sentido de flexibilidade, né? O seu horário de trabalho é o seu horário de trabalho. Depois das 6 da tarde, a gente vai viver a nossa vida. Então, um respeito muito grande sobre esses espaços, né? É uma tendência, assim, na Alba a gente tem muito esse respeito mesmo, assim, de 8 às 6 a gente está aqui focado, mas a gente tem filhos, esposo, marido, vida. A vida continua, então esse respeito, né, por essa separação é muito importante, mas também uma dinâmica mais flexível de ter um modelo híbrido, de algumas áreas estarem totalmente home office também. Então, um dia de home office às vezes salva a sua vida, né? Que, poxa, é o dia que eu tenho minha terapia. Então, se eu tô você consegue se organizar, né? Exato. De N formas e estar mais perto da família, né? Que virou uma demanda, né? Exato. A pandemia trouxe essa demanda da gente estar mais perto, da gente diminuir tempo de deslocamento. Então, tem alguns aprendizados que ficaram desse período dificílimo, que hoje as pessoas gostam de manter, né? Sim. Que seja não no modelo full, mas enfim, como você falou, uma vez por semana. Te ajuda já a organizar algumas coisas que você não conseguiria tendo 5 dias no escritório, né? Sim, sem dúvida. E a troca também dentro do escritório é importante, né? Construir essas relações, ver a cultura colocada em prática no presencial também é importante, mas não é a única forma, né? Então a gente consegue ter essa flexibilização de um modelo híbrido que vai permitir tanto um encontro, né, para fortalecimento de cultura, valores, mas também uma dissipação disso para um ambiente virtual, né? Então, para as pessoas que estão totalmente home office, que elas também vejam aquilo acontecendo no escritório, que elas também queiram fazer parte dessa dinâmica, mas que elas consigam levar isso para a dinâmica home office que elas vivem com seus times, né? Então, a gente tem algumas áreas que estão totalmente home office, como, por exemplo, os times de engenharia, o time de marketing, mas a gente também tem áreas que estão nesse modelo híbrido e a troca é muito constante, assim, né? Isso que é o mais importante, independente de ser um modelo híbrido ou totalmente home office, da gente garantir essa troca para que a cultura seja a mesma, né? Que é muito do que a gente vem conversando, né? Porque as pessoas que estão, assim, esse distanciamento físico, né? Ele pode ser encurtado no minuto que você, enfim, tem ações direcionadas, intencionais, de aproximar as pessoas, de proporcionar momentos de troca e tal. Mas é uma tensão constante, né? Porque toda ação que você planeja, você tem que planejar para quem está lá e para quem não está. Exatamente, né? exatamente. Então, o trabalho dobrou. Sim. O trabalho aumentou um pouquinho, mas eu acho que é um modelo de sucesso esse, porque eu acho que a gente nem vai ser mais totalmente presencial e nem vai ser mais totalmente home office. Né? Perfeito. Então, adaptar a dinâmica das atividades, enfim, eu acho que agora, daqui para frente, vai ser um lugar comum. Com certeza. Não, eu assino embaixo, assim, é realmente isso, assim, a gente tem que entender como fazer essas dinâmicas caminharem juntas, né? Sempre com foco em cultura. E me diz uma coisa, com relação aos benefícios, isso mudou? Isso vem, assim, quais são as tendências hoje? O que é diferente de quando, tipo, eu era CLT?
Claro. A gente tem algumas tendências, né? Então, aquilo que a gente vinha conversando de flexibilização é um ponto que é muito presente, né? Então, auxílio home office, outros auxílios voltados para desenvolvimento também. Então, hoje, na Alvo, por exemplo, a gente tem um auxílio educação, a gente tem também parcerias com instituições de ensino, de línguas ou de pós-graduações, para realmente a pessoa não ter só o ambiente ali dinâmico do dia a dia como uma fonte de aprendizado, mas que isso impulsione a carreira dela, né? Então, benefícios que não são somente financeiros, né? Mas que também tocam em pontos mais intangíveis, assim, né? De estimular desenvolvimento, de estimular que essa pessoa tenha uma flexibilidade. Então, E veja como é coerente, né? Porque você disse, olha, um dos valores da empresa é desenvolvimento. Uhum. E aí, você tem a resposta imediata de que o benefício Exato. é desenvolvimento. E aí você tem, de novo, na progressão de carreira, pessoas que entram e entram como assistentes e vão sendo supervisores, enfim, vão se tornando lideranças. Então, como a gente falou, né? Você vê na prática algo que é um valor dito ou escrito a princípio pela Alvo. Exatamente, assim, sem essa prática, não é o que você falou ali no início, né, a missão que você coloca na parede, ela precisa estar colocada em prática, senão fica um discurso vazio e as pessoas estão cada vez mais antenadas e buscando esse discurso colocado na prática, né, então isso é essencial. Ah, que delícia, foi uma delícia falar com você. Obrigada. E já passaram os nossos 30 minutos. Queria agradecer muito. Queria continuar essa conversa depois numa outra oportunidade. Claro. E se você quiser deixar uma mensagem final. Não, bacana. Primeiro eu queria te agradecer também, foi super, o tempo passou voando. Obrigada pelo convite, pela disponibilidade e abertura. E eu acho que um recado é que a gente tem vagas, né? Então a Alvo está crescendo bastante, assim, e acho que queria deixar um convite para todos que se interessarem, né? Entenderem que faz sentido fazer essa entrada no mercado de tecnologia ou que já estão no mercado de tecnologia e buscam uma empresa em desenvolvimento. Acho que a Alvo é uma ótima oportunidade, então a gente vai compartilhar ali onde essas pessoas podem encontrar as nossas vagas, mas queria deixar esse convite para fazer parte da empresa. Que bom, 2 presentes, a dona com o conhecimento dela e ainda vaga no final. Gente, olha, a gente vai colocar nas redes sociais, depois a gente faz essa referência onde a Bruna vai disponibilizar essas informações, mas eu agradeço e convido vocês na próxima semana para estar comigo, porque a gente vai ter um convidado muito especial, Sérgio Duque Estrada, People Teaser. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.